Ah, Daniel, prazer enorme falar com você de novo. Podemos falar em português, né? Sim, direito. Que você é quase brasileiro já, né? E eu me lembro que a gente bateu um papo em 2015, quando você esteve aqui no Brasil. Uhum. E aí eu falei, gente, essa família não gosta muito de entrevista, essa família gosta de bater papo. Então nós vamos conversar, porque aconteceu uma coisa muito, para mim, muito surpreendente, né? Eu fui ouvindo Porque la Infância es tan corta, depois a gente foi com Cruz del Sur, e aí veio Salvando a Distância, e quando eu ouvi eu pensei, acho que eu conheço a música de algum lugar. Eu não tinha me dado conta de que Cruz del Sur e Salvando a Distância eram regravações tal a repaginada que elas tiveram, né? Conta para mim um pouquinho do que é esse projeto Aire, né? As três faixas são as faixas do seu próximo álbum. Aire, conta para mim um pouquinho do conceito, por que trazer essas músicas de volta? Aire é um disco que eu decidi gravar depois de levar mais de 2 anos trabalhando no formato quarteto. Foi um formato que ao início eu estava cantando sozinho com as duas vocalistas, com Camila e Analia, porque na verdade depois de uma etapa muito larga de eu estar trabalhando com uma banda bem grande, quase 12 músicos, eu comecei a sentir uma necessidade estética e de expressão que tivesse mais que ver com o trabalho das vozes. Eu estava estudando corales de Bach, eu estava trabalhando no estúdio de contrapunto e todo esse tipo de coisas e comecei a escrever muitas coisas para quatro vozes. E aí comecei a achar engraçado e fazer arranjos para minhas músicas para um formato reduzido. No início foi quase uma brincadeira, depois eu já comecei a sumamos o Fede Wolf, que ele estava tocando percussão, violão e também voz, e aí já começamos a fazer todos os shows grandes que tínhamos, shows em teatros como o Teatro São Pedro, ou o Teatro de Ibirapuera, ou teatros grandes de Buenos Aires, ou aqui em Montevideo, a fazer com esse formato. E foi uma surpresa muito grande e muito prazerosa também. Eu me di conta de que a voz é um instrumento mágico, é o principal canal de comunicação de emoção que nossa espécie tem. Não? Então, o que acontecia com as músicas naquele formato me levou a ter um desejo muito profundo de gravar essas músicas desse jeito. Então, a gente começou a gravar Aire no final do ano passado, com a produção do Fede Wolf. Aí também eu descobri um parceiro de produção que eu acho que vai ficar para longe comigo, assim, um baita músico, e que ele está muito envolvido com o projeto, então foi toda uma surpresa atrás de outra, e daqui a pouco aquilo foi virando um projeto de um tamanho maior, não? De uma identidade própria. Aí a gente encontrou o conceito de Aire, depois encontramos a possibilidade de trabalhar com René Goja em Porto Alegre, de fazer um trabalho audiovisual também. E tudo aquilo foi se fechando num novo projeto onde praticamente tem somente uma música inédita, que é Porque a Infância Está Corta, e as outras músicas são rearranjos de músicas que eu já fiz em discos anteriores. Não? Algumas delas de Uno, outras de Micromundo, outras de Vazio, outras até tem alguma música de Full Time, de discos muito dos primeiros discos. Né? E é interessante o que aconteceu, porque o disco estava listo para ser apresentado o dia 9 de maio, aqui em Montevideo, no Teatro Magnólio, e aí apareceu a pandemia. Não? Então, eu fiquei aqui em casa, fizemos toda a apresentação das músicas por via virtual,
mas eu fiquei aqui componendo músicas novas, escrevendo muito, assim, porque a pandemia, desde o ponto de vista da composição e do trabalho de músico, não o trabalho de apresentar show, não, mas o trabalho que a gente faz aqui no estúdio, não, aqui com o piano, o violão, foi maravilhosa, porque eu estou aqui o dia inteiro trabalhando e eu já tenho uma quantidade de músicas novas. Eu já tenho 2 discos, não, já chega de pandemia, agora estou listo para voltar para a rua. Trabalha. É, mas é interessante porque eu acho que o conceito que tem de trabalho Maire, sem dúvida, está marcando um novo trilho para meu trabalho. Para os próximos discos que eu vou estar gravando aqui, eu acho que já no final do ano eu vou estar gravando um disco novo e A gente deu uma cortada. isso agora sim. Agora sim, eu te ouço. Te ouço e te vejo. Não, eu acho que estou encontrando uma nova linguagem expressiva e eu estou muito contente, não? Muito contente com essa novidade que surgiu do jeito de trabalhar, que foi uma novidade que foi o aire que traz para minha vida. Além da questão que você diz, você falou muito sobre voz, eu noto uma elegância melódica nessas novas versões, né? Eu já acho que você tem um trabalho elegante, mas há uma superação assim que realmente me deixou muito impressionada, né? Salvando a Distância, por exemplo, é uma canção muito simples, com uma mensagem muito profunda, né? Eu também sou mãe e entendo como ela chega bem lá no fundo. Você falou da voz. Conta para mim agora um pouquinho da construção de som, construção melódica e lírica desse trabalho que é tão diferente do original. Eu comecei faz uns 6 anos a tomar aulas por Skype com um professor, José Luis Merlin, que ele mora em Madrid. E já no início das aulas, eu tenho muita aula de música na minha vida, não? Mas eu sempre tenho essa vontade de continuar pesquisando, não? Eu gosto muito de estudar, particularmente gosto de estudar música. E já no início das aulas, ele me disse uma coisa que me marcou. Ele me disse, cara, a música é uma necessidade melódica da espécie. A música existe desde que o Homo sapiens existe, mas no início e nos primeiros 100.000, 150.000 anos de história do Homo sapiens, era somente uma necessidade melódica. No sistema ocidental de música, foi quizás na Idade Média, nos inícios da Idade Média, que se começaram a misturar 2 vozes primeiro, depois 3 vozes, depois 4. E só no final, nessa última etapa, nos últimos 200 anos, apareceu toda essa vertigem de acordes e harmonia complexa, que eu tanto gosto também, não? Mas eu acho que esse tipo de pensamento me levou a prestar muita mais atenção ao que acontece com a melodia e ao que acontece com os elementos, com poucos elementos, quando eles são superpostos, não? Aquele jogo de superposição. Então, eu comecei a ouvir muito também música da Idade Média, do Barroco, do Classicismo, do Romanticismo. Tive uma visão histórica da música. E mesmo da música pop dos últimos 100 anos, não? Eu comecei a ouvir muito de novo os primeiros trabalhos de Elvis Presley, os primeiros discos dos Beatles, muitos trabalhos de folclore aqui da bacia platina, e eu comecei a sentir-me muito apaixonado por esse tipo de abordagem da música
E eu acho que o que você está ouvindo aqui agora em Maire é isso mesmo, não? Músicas levadas a um conceito de economia de recursos que a gente tinha que optar por ele necessariamente quando não tínhamos a possibilidade de gravar muitas pistas juntas. Depois da revolução digital, imagina, os primeiros 4 discos dos Beatles foram gravados em uma sola pista. Não? Depois, eu acho que foi em Revolver que eles gravaram pela primeira vez em 4 pistas. Não? E eu me lembro do meu primeiro disco, a gente tinha somente a possibilidade de gravar em 8 pistas. E agora, a possibilidade é ilimitada. Então, você começa a gravar um disco e quando chega o momento de fazer a mixagem, você tem 80, 100, 120 pistas numa música e está tentando... Tem muita coisa bonita ali que você não quer perder, mas muitas vezes acontece um conflito de informação, né? Nesse disco, quando a gente começou a trabalhar com Fede, a gente tinha uma regra que era quase como uma espada, assim, que estava sobre a cabeça da gente, não? Não mais que voz, violão, que pode ser um violão ou 2 violões, não mais de 2, e alguma coisa de percussão. Isso. A gente tem que solucionar tudo com isso, não? E tem que soar do jeito que soavam os discos dos anos 50. Incluso a búsqueda sonora do disco foi não utilizar compressão, não utilizar muito reverb, utilizar o reverb natural do sítio onde foi gravado, gravar tudo o que for possível em simultâneo, com todo mundo gravando junto. E essa mesma ideia estética foi levada para o trabalho com René Goya, em Porto Alegre, quando fizemos a filmação. Não? A filmação também foi feita num sítio grande, com uma cena de luz fixa, não com aquela coisa de luzes trocando o tempo inteiro, e os 4 cantando em simultâneo. Você já é um artista com uma ligação muito forte com o Brasil, né? Mas esse disco, especialmente, ele tem essa ligação é reforçada, porque a parte visual dele foi gravada lá no Rio Grande do Sul, certo? Conta para mim o porquê da escolha do Brasil para fazer parte desse projeto que é tão especial para você. Não é a primeira vez. Hein? Eu já gravei um em Rio de Janeiro, com Cassim, e no disco anterior a em Mar Aberto, a gente gravou parte do disco Porto Alegre também, com muita participação de músicos de Porto Alegre, parceiros de composição também de lá. Mas nessa vez foi maravilhoso, porque às vezes as coisas acontecem de um jeito inesperado, né? Eu estava procurando onde filmar, a gente estava já falando com uma produtora aqui em Montevideo, uma produtora muito boa, que eu tenho muita vontade de fazer coisas com eles, mas aí meu produtor em Porto Alegre, ele me ligou e me disse, cara, eu estou falando aqui com o René Goya, e ele me falou que justo agora a PUC de Viamão está inaugurando um polo audiovisual maravilhoso, com um estúdio incrível, uma sala de masterização Dolby, que vai ser, com certeza, uma referência regional, não somente para o sul do Brasil, sino também para todo o resto da América. E eu contei para eles da possibilidade de fazer alguma coisa com você, e eles adoraram a ideia. Então, aí, foi em dezembro, assim, de um dia para o outro, a gente mudou tudo, vamos para Porto Alegre. E a gente terminou gravando lá de um jeito que se eu tivesse feito uma produção desse tamanho, era impossível, desde o ponto de vista material, para mim, de abordar uma produção tão grande. Tinha quase 60, 70 pessoas trabalhando, e foi gravado quase como se filma como se grava um filme, não? Com uma equipe de produção de cinema. Então, foi interessante. Não foi? É bom quando na vida acontecem as coisas assim de casualidade e as coisas dão certo. A gente falou da questão da voz, da melodia. Você me disse que só tem uma música inédita.
Como Uhum. você escolheu as músicas? Por que você escolheu determinadas músicas para fazerem parte desse projeto? O que me aconteceu foi que, não, interessante a pergunta, mas o que me aconteceu foi que no momento que eu comecei a fazer shows com o quarteto, particularmente quando eu comecei a fazer shows em teatros grandes, porque eu achava que essa era uma formação que era quase uma brincadeira que eu estava fazendo, porque eu estava gostando de escrever partituras para quatro vozes e o Fede também escreve muito bem arranjos para vozes, então, e as meninas são super boas cantando e elas também têm muita ideia de arranjos, então, isso é uma brincadeira que a gente tem aqui para fazer concertos pequenos aqui em Montevideo, sei lá, alguma coisa na praia. Mas na hora que a gente fez o primeiro show grande, que foi no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, eu estava perfeito para segurar a onda de um show grande. E além disso, que a devolução que a gente tem do público era incrível. Todo mundo estava muito surpreso com a economia de recursos justamente que tinha em cima do palco. E o jeito que as músicas transmitiam emoção com esse tipo de formato. Então, eu comecei a procurar músicas para os shows, músicas que eu achava, como Cruz do Sul, por exemplo, como uma música que eu gravei no ano 2006, no disco Vazio, é uma música que passou praticamente desapercebida. Ela está no final do disco, assim, ficou de um jeito estranho. A tessitura da voz que eu escolhi foi muito alta para mim, então eu não me senti cômodo cantando. E eu sempre senti que tem algumas músicas no meu repertório que eu não fiz, não sei como se... Eu desrespeitei elas, entende? Que eu precisava gravar elas de volta. Eu precisava fazer justiça para essas músicas. E foi assim que eu fui escolhendo as músicas. Não? Quais músicas velhas eu sinto que eu sempre achei que essa música tinha um potencial que não foi atingido na gravação. Então, eu escolhi essa música. E além disso, algumas das músicas que eu estava cantando nesse momento, na apresentação de Uno, por isso também tem Salvando a Distância, que é uma música do 2 anos para trás, não? Sim. Vamos falar então, a gente falou bastante de Aire, você falou bastante sobre a questão da adaptação, da, da gravação e do projeto durante a pandemia. E uma coisa que eu tenho conversado com todos os artistas que eu tenho falado é que a música parece ter sido o primeiro mercado a se adaptar a este novo mundo. Né? Por enquanto, estamos ainda encerrados, isolados. Como é que você enxerga o mercado musical quando a gente puder sair? Como é que você enxerga o mercado musical no mundo novo, no mundo que a gente vai enfrentar quando sairmos da quarentena, do isolamento, enfim? Eu acho que uma coisa que a gente vai estar aprendendo aqui no meio dessa pandemia é o necessário que é para nós, os Homo sapiens, o contato humano, né? Contato próximo, porque a gente pode encontrar jeitos de se encontrar como a gente está encontrando agora, via Zoom, ou de fazer shows live por Instagram ou por Facebook, que é muito, muito bom, mas eu acho que aquilo não tem o poder de substituir o que acontece num show ao vivo. Nós levamos mais de 100 mil anos nos juntando em torno de uma fogueira, não? E a gente cantando, e rindo e contando histórias, e chorando juntos. Não? A gente tem essa necessidade. Somos seres, eu não sei se se utiliza a palavra gregário em português, entende? O que quer dizer Sim, gregário? sim. Gregário. Ok. Somos seres gregários, a gente tem essa necessidade. Então, eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai valorar mais o que é ter a possibilidade de se juntar numa sala, num teatro, não? Muita gente junta assim e se abraçar. E ao mesmo tempo também vai ficar um novo jeito de trabalho
trabalho também à distância, que já estava acontecendo antes da pandemia, mas a pandemia acelerou os processos, não? E eu acho que vai haver uma convivência do trabalho via streaming, mas também vai haver uma revalorização do trabalho live, não? Dessa necessidade que a gente tem de encontrar-se. E aqui em Montevideo já estamos, por sorte, numa etapa. Ontem tivemos zero caso novo, primeira Que vez que bom. não tem nenhum contágio. Aqui na minha cidade, em 2 milhões de pessoas, somente temos 32 pessoas nesse momento contagiadas, e o número está sendo muito rápido. Então a gente já começou a sair, a retomar a vida normal, não? Ontem fizemos um encontro aqui em casa com meus irmãos e Fede, assim, um par de amigos, não? A gente nos encontramos todos aqui, e era tal a felicidade que todo mundo, no momento, eu falei, para, estamos todos falando ao mesmo tempo, estamos todos com uma necessidade de, para, vamos falar dia 1 por mês, porque a gente estava muito excitada, não? E eu acho que essa excitação vai ir, pelo menos para os primeiros shows, com certeza, e também essa excitação vai ir, por exemplo, para La Serena, que é um encontro a gente faz todos os anos, no final de ano aqui, a gente vai tomar consciência do maravilhoso que é ter a possibilidade de se abraçar, de se encontrar, de passar tempo juntos, não? Fisicamente. Fiquei até emocionada porque para a gente ainda é um cenário distante esse aqui no Brasil. Vai chegar, sim, com certeza vai chegar. Temos feito nossa parte aqui tranquilamente em casa, com a família. A gente está chegando aqui já, vamos tomar mais do seu tempo, a gente tem 5 minutinhos. Queria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs, para as pessoas que te seguem aqui no Brasil, como você está vivendo esse momento, o que você deseja para eles, o que você deseja para os brasileiros, e quanto que a gente vai se encontrar? Tem turnê, tem algum planejamento aí para voltar para o Brasil em breve? Os planos são meio estranhos esse ano, mas... Desculpa, você está onde agora? Eu estou em São Paulo. Em São Paulo. Em que bairro? Eu moro perto do Allianz Parque, na Pompeia. Perto do Sesc Pompeia. Sesc Pompeia, maravilha. Eu estou com saudades de São Paulo já. Eu estou de Montevidéu, muita. Não, porque a mim me aconteceu o que aconteceu para muita gente com São Paulo, não? Aquela história que o Caetano conta em Sampa, não? Minha primeira impressão da cidade sempre foi é um monstro, não? Mas nos últimos anos eu já criei uma rede de amigos lá e particularmente o ano passado eu morei quase um mês em agosto, prévio ao show do Ibirapuera, bem perto da Paulista, e eu já estou apaixonado pela cidade, e agora estou com vontade de voltar, não? E eu acho que a gente já tinha projeto de fazer show em Casa Natura no dia 13 de novembro. Eu acho que quizás o show fique para o ano que vem, mas eu quero mandar um abraço muito grande para todos os meus amigos brasileiros e paulistas em particular, porque eu sei que estão passando um momento difícil. A gente está muito preocupado aqui também, a gente está assistindo em tempo real o que está acontecendo lá, e eu desejo profundamente que isso passe rápido, não? Que tenhamos a força para sair juntos disso e para nos poder encontrar, porque na verdade a gente precisa um dos outros, não? Precisa muito. Então eu estou muito preocupado o tempo inteiro em contato com os parceiros, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, quanto em Rio de Janeiro, quanto em Salvador, e eu estou desejando muito que tudo comece a dar certo rápido lá. Aqui, por sorte, já a gente está passando o pior. Ainda temos que ter cuidado, não? Porque ainda não se superou, mas quizás ver um país cercano que está saindo da situação possa ser a maior ajuda que eu possa dar para vocês nesse momento, não? Saber que se passa, que se consiga passar disso, que conseguimos sair disso, mas que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que manter
as regras de distanciamento e aguentar, né? Aguentar, que é o que a gente precisa agora, aguentar um pouco, que já vai passar. Daniel, muitíssimo obrigada. Parabéns por esse trabalho. É incrível, incrível. Para quem gosta de música boa, para mim é o ápice da elegância, das boas letras. Eu estou encantada com a Aire. Fico esperando ali cada clipe, cada tudo. Parabéns. E eu realmente espero que a gente se encontre em breve aqui em São Paulo, aqui no Brasil, para que você possa apresentar o trabalho para a gente ao vivo. Tá bom? Aí no último se cortou um pouco a comunicação, mas eu ouvi parabéns e depois. Mas e a gente se vê daqui a pouco em pessoa. Até já já, então. Bye, bye. Beijo, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Diego.